Buenos días, gracias por estar acá y pues un especial agradecimiento a la profesora Jean Landon, que es la profesora que hoy nos acompaña con la conferencia Reconfiguraciones del chamanismo Siona, performatividad en tiempos de derechos culturales y violencia. Pues voy a hacer una breve presentación de la profesora. La profesora pues nos dará la conferencia y después moderará el profesor Roberto Pineda pues las preguntas y pues también preguntas del público. Entonces, es profesora de antropología de la Universidad Federal de Santa Catalina en Brasil, socióloga y antropóloga del Carleton College, Estados Unidos, máster de la Universidad de Washington y PhD de Tulane University. Bueno, muchas gracias. Si quieres, yo hago una pequeña complemento para darle la palabra. Listo. La profesora Jean Landon vino la semana pasada, ¿no? a la universidad. El motivo principal de su venida era que era jurado de una tesis de doctorado sobre antropología de la salud de Felipe Bull, y por otro lado nos ha venido dando una serie de conferencias, de actividades y de conversaciones con relación al tema de su trabajo, antropología de la salud, y particularmente en el caso colombiano, chamanismo, ¿no? Es decir, la profesora Jean hizo su tesis de doctorado muy joven, nos ha presentado esto en algunas de sus presentaciones en los cursos, su extraordinaria experiencia con los Siona, ¿no? En la cual desarrolló una gran tesis sobre doctorado sobre el chamanismo Siona. Ha recurrentemente venido a Colombia, excepto en un periodo un poco complicado en el área del Putumayo. Es también la directora del instituto, de un gran instituto en Brasil diverso, sobre políticas públicas. Brasil plural, sobre políticas públicas, y en ese sentido es una de las especialistas en políticas públicas. En gran parte, el interés también de estas conferencias es que Jean ha retornado donde los Siona, estuvo hace poco también donde los Siona en el Putumayo, también lo compartimos con ella, y encontró algo que es muy interesante, que lo vemos en otros contextos. Es decir, que si se pensaba que los Siona, un pequeño grupo, iban, entre comillas, a desaparecer, ha encontrado una cultura viva, reorganizada, no reconstruida, sino en cierta forma ya enfatizado una transfiguración cultural, pero digámoslo así obviamente, pero esto nos ha dado incluso algo muy interesante después para pensar en todos estos procesos contemporáneos en la Amazonas. Entonces, sin más preámbulo, como decía Catalina, yo voy a moderar. La idea es que la profesora allí, para los que no han estado en algunas de estas sesiones, haga una presentación de una hora y luego podamos conversar con los presentes. Bienvenidos todos y gracias, y también gracias al gran esfuerzo del posgrado, entre otras, a Claudia en particular, y también obviamente a Catalina, la directora, y a Claudia y a Daniel, que está por ahí rondando porque se pudiera organizar este compromiso. Algunas personas, pero esperamos después. Entonces, adelante si quieres. ¿Okay? Buenos días. Es un grande placer de estar aqui. Eu vengo, como Roberto já mencionou, desde 1970, onde passei 2 anos e meio em investigações do campo com os indígenas Siona do Putumayo, e desde esta investigação em que me impactou bastante, eu he regressado várias vezes para visitar o Siona. Havia certa pausa durante os momentos mais violentos do Putumayo, pero desde 2012 estou mais uma vez retornando às comunidades em um trabalho de devolução de material etnográfico. Eu sou, antes de iniciar minha apresentação, queria agradecer muito o posgrado de antropologia, o convite de Roberto
y la propia universidad para hacer posible esta visita. Para mí es un grande honor. Bueno, en 2014 yo recibí una invitación para participar en el Encuentro Internacional de las Culturas Indígenas. Mi libro sobre el océano, sobre el chamanismo oceano, estaba siendo publicado y pensamos que era una oportunidad interesante invitar la comunidad siona y hacer un conversatorio junto con ellos en este encuentro. El encuentro estaba bastante interesante, era un encuentro que era un ejemplo hoy en día de que podemos decir las performances de identidad indígena. Estaba lleno de conversatorios académicos, también discusiones políticas, había mucha participación de pueblos indígenas, lo más sorprendente para mí en general, pero más indígenas de las Amazonas que de los Andes, como era el encuentro de las culturas andinas, pero esto no es importante. Conversatorios sobre saberes tradicionales, exposiciones de arte, también el foyer del edificio donde estaba aconteciendo la mayor parte de este encuentro, estaba lleno de artesanía de los indígenas. Cada grupo tenía su mesa con sus objetos para vender, y también había muchos tipos de rituales de cura, que normalmente acontecen en la noche, pero había curas rituales de peyote, de cambó, de tabaco, de yagé. Claro, yagé fue el más central, pero tenía también lo que llaman en Brasil Santo Daime, participantes de Santo Daime liderando los cultos que usan yagé en Brasil, que no son cultos indígenas, pero más de todos de los mestizos o riberinos que nos llamamos. Y entre todos esos participantes, entonces había mis viejos amigos que hoy en día son taitas. Mas en la época que yo inicié investigaciones en los 70, esas son personas que eran mi edad, a veces un poco mayor, un poco menor, pero en 1970 ni una idea que estas personas iban a tornar chamanes o taitas. Y yo tenía el placer, la última noche, de participar en un ritual de yagé con Filinto Piaguaje, es la persona aquí en el centro, que era una de los muchos performances rituales que los participantes del encuentro podían pagar un custo mínimo y participar. Entonces fue un ritual que era organizado para más o menos 40 no indígenas, muchos turistas, otros eran personas que estaban asistiendo a la conferencia y casi todos con mucha curiosidad de saber cómo son esos rituales. Era un ritual, yo puedo decir, multiétnica. Filinto estaba trabajando con sus dos hijos, uno que está casado con un indígena pastuso, yo acho que llama hoy, un grupo que es más o menos nuevo en su etnogénesis. Y entonces había otros participantes inganos y otros grupos, y también instrumentos y ritmos y actividades que no hicieron parte de los rituales tradicionales. ¿Eh? Y lo que quiero hacer aquí es trabajar un poco con la idea de chamanismo como fenómeno dialógico, porque normalmente tenemos dos tendencias generales en antropología que no contempla el aspecto dinámico del chamanismo.
Una de las tendencias es criticar altamente esas nuevas manifestaciones como siendo simplemente performances comerciales, con intereses comerciales, y cuestionan mucho la autenticidad. Y el otro lado es un grupo de antropólogos, y eso yo encuentro un poco más aquí en Colombia, bueno, encuentro también en Brasil, son las personas que piensan que el chamanismo es un fenómeno ancestral que va a nos llevar para el conocimiento ancestral de la humanidad. Es un tipo de verdad, ¿no? Concreta, que às vezes el énfasis está sobre la propia substância de Yahé. Terence McKenna, no sé si los libros, yo supongo los libros de él fueron traducidos para español, fueron traducidos para portugués, que es una de las personas que dicen que la salvación de la humanidad se encuentra en el Yahé, tomando el Yahé y redescubriendo nuestras verdades ancestrales. Entonces son esas dos posiciones, y yo estoy queriendo trillar una posición un poco diferente, pensando que el chamanismo es un fenómeno que representa una otra epistemología, pero sus manifestaciones sociales y culturales cambian con las épocas y etapas históricas en que los grupos se encuentran, ¿no? Y eso es que yo quiero hacer aquí, es aprovechar mis casi 50 años de conocimiento del chamanismo Siona, también como hice mucha investigación en la etnohistoria, y los propios Siona hablan mucho del pasado, ¿no? De sus chamanes del pasado. Entonces la idea es más o menos trabajar, mostrar las configuraciones, las reconfiguraciones del chamanismo Siona, sin colocar en cuestión que no son auténticos, mas mucho más argumentar que tenemos que pensar que las manifestaciones de este fenómeno son productos de fuerzas económicas, políticas y socioculturales. Entonces los chamanismos no son iguales. Y claro, hay una diversidad enorme entre grupos diferentes. Yo ni voy a entrar en este asunto de cómo los chamanismos son muy diferentes en sus técnicas, en sus conocimientos. Entonces, mucho más yo voy a mirar los Siona a través de la historia, hoy en día, que están participando en redes nacionales y redes globales de neochamanismo, un movimiento bastante grande. También ellos han revitalizado sus prácticas chamánicas, envolvido con las políticas de identidad y derechos culturales, que es parte de la nueva constitución colombiana. Y pienso también que ha sido una estrategia de resistencia y sobrevivencia en varios ciclos extractivos que inició con los primeros españoles y la extracción del oro, hasta hoy en día, que están amenazados más una vez de muerte cultural y físico por los petroleros, ¿no? Por las compañías petroleras que quieren hacer pozos en sus resguardos y su territorio tradicional, ¿no? Entonces, es este asunto que yo quería explicar, y yo espero que después, cuando termino mi presentación, que ustedes tienen bastante preguntas para tal vez entender mejor esta idea de chamanismo como un proceso dialógico de las varias personas participando, ¿no? Varios grupos, varias ideas, ¿no? Eu não uso, hay un antropólogo brasileiro que le gusta llamar
de chamanismo como tradición, pero yo pienso como tradición está indicando un camino unidireccional en cuanto nos vamos a pensar de intersecciones de varias personas con ideas altamente diferentes sobre las prácticas. Bueno, los Siona hacen parte de los tucanos occidentales que, segundo los estimativos más conservadores, había más o menos 8.000 en el río Putumayo, que marca la frontera entre Colombia y Ecuador y después Colombia y Perú. Y este es más o menos hecho con el nombre de los ríos que todos terminan en ya, que indica que eran territorio de los tucanos occidentales, y también algunos otros estimativos de los archivos de los misionarios. Los españoles entraron en el siglo XVI, final del siglo XVI, buscando la exploración de oro fluvial. Y en este momento comenzaron también a cristianizar los indígenas, usar el labor el mano de obra de los indígenas para la extracción del oro, y fundaron Mocoa, fundaron otra ciudad colonial, Hija, y en algún momento hay una gran rebelión de todos los indígenas, destruyen estos centros coloniales y rechazan los españoles. Después hay una nueva entrada de los españoles en el lado colombiano, son los franciscanos, son los jesuitas en Ecuador. Y hay un jesuito que entra en la frontera, hoy es parte de Ecuador, era parte de Colombia, que entra y aprende el idioma y hace la amistad con los Cofán y con otros, y con grupos también tucanos orientales. Y después de 20 años los indígenas se cansan y matan la cura y bueno, ahí tiene una historia de varias misiones que están establecidos en el río Putumayo, pero todos de una corta duración, en parte por las grandes epidemias que causan, para la isolación de las misiones, las comunicaciones no fueron buenas. Y lo interesante, lo que quería hablar un poco sobre esta época, no es los archivos históricos, pero la historia de los Siona, como los Siona cuentan esta historia. Porque lo más interesante es que ellos interpretan todas las epidemias, misiones que aparecen y desaparecen, eles interpretan esto todo como los chamanes, los curacas que les llamaban en esta época, siendo los protagonistas de esta historia. Entonces, tienen narrativas, ¿no? Históricos que van a hablar de las varias misiones que podemos encontrar en los libros de historia, solo que los Siona tienen una otra interpretación, es una interpretación que tus chamanes que mandaron, con su poder chamánico, mandaron mal. Y hay hasta narrativa muy interesante en que hablan de cómo los policiales y los curas pidieron a los chamanes hacer su ritual para mostrar cómo es, y después ellos encarcelaron es palabra en español, encarcelaron los chamanes, y los chamanes tomaron yagé y sus corazones salieron así como guacamayos y mataron todos los españoles, menos un cura que fue bueno. Y él dice, por favor, no me mata. Y es, sí, reconocemos que usted es bueno y puede voltar a España. Y él distribuye toda su mercancía. Es interesante, ¿no? Están comenzando a hablar de las cosas que los misionarios traen y él regresa, ¿no? Y los
Los chamanes son felices. Entonces es una historia que cuando llegamos los franciscanos salen al final del siglo XVIII, ellos salen de la región porque las actividades fueron tan frustrantes y las misiones no sobreviviendo. Y el Putumayo queda en un periodo más o menos aislado, pero no tanto como fue pensado hasta 1870, cuando Quina es enfoque de otro ciclo de extractivismo. Ese después es sustituido por caucho, ¿no? Y Huansoca y Balata. Balata es una forma especial de caucho en esta región. Los capuchinos que entran en el final también del siglo XIX, en parte para retirar el control de los patrones caucheros, para agregar los indígenas alrededor de su misión en Puerto Asís. Fundan un internado en 1914 y forzan los niños Siona y otros indígenas para vivir en este internado. Y o interessante é que essas atividades tiveram um impacto bastante grande, mais uma vez epidemias. Então, se no início do siglo XIX, se há mais ou menos 3.000 indígenas, no final de 19 temos mais ou menos 1.000, e em 1925 são 300 sobreviventes de Luciana. Então, há uma sequência de epidemias de sarampião, tosferina e outros que acabaram com a grande parte, com 2/3 da população de Luciana. Pero outro fenômeno interessante desta época é que agora temos muito mais informação sobre a organização social e também sobre os chamanes de Luciana, em parte porque os missionários capuchinos se imaginaram como etnógrafos também e fizeram investigações linguísticas e hicieron também o que nós estamos começando a descobrir, bastante aliança com alguns dos curacas. E nesta época sabemos claramente que o cacique curaca, a liderança das comunidades Siona, é uma liderança xamânica. Então, tinha cacique curaca. Não é muito claro na leitura dos arquivos dos franciscanos de que papel social tinha o xamã, além de liderar os rituais, não, da comunidade. Mas quando chegamos ao início do século XX, é claramente que o xamã está em um papel de líder. Eu penso, de hecho, que este papel central que tinha política e religioso é um resultado de toda a interrupção da redução da população e uma reorganização social que não era tanto por grandes clãs de parentesco, mas muito mais os sobreviventes xamanes que conseguiram, com esta lógica de resistir os missionários, conseguiram agregar o poder que era política, tanto como religioso, não? Então, os caciques curacas são enfoque de bastante investigação, não só de los capuchinos, que aqui temos uma foto de los anos 30, aqui temos também, é interessante este artículo escrito por este padre, porque reconhece a centralidade de Yahé, o conjunto, o complexo de Yahé para esta cultura. Então, aqui nós temos os implementos rituais
que Luciana tenía. Una cosa que no está claro aquí, pero usted puede accesar este artículo en el internet, es que en el centro son dibujos de Yahé, que eran hechos por un joven alumno en el internado, que yo estoy casi cierto que es Stanislao Yaiguahi, porque después voy a mostrar algunos dibujos que él hizo y va a tener una idea mejor de cómo son esos dibujos. Pero debido al internado y también la guerra en 30 con Perú, los jóvenes Siona están dejando de hacer el aprendizaje, el proceso largo de aprendizaje chamánica. Ya participaban en los rituales, pero una vez que van para la escuela, parece que había una cierta interrupción de los jóvenes siguiendo este aprendizaje, porque tenía que se isolar en la floresta, mantener una dieta bastante radical y no tener sexo y varias otras limitaciones que no combinó con jóvenes ya participando, asistiendo a aulas en el internado y conociendo las muchachas, etcétera, etcétera. Entonces, lo interesante es que el cacique Curaca, que tenía un papel muy importante en el inicio del siglo y continuó con este papel hasta los años 60, no hay nuevos chamanes asumiendo este papel. Y lo que pasa de facto es que en los años 60 hay 8 sobrevivientes chamánicas que yo conseguí identificar en las comunidades de Luciana. Y yo tengo una secuencia de narrativas que hablan de una grande guerra chamánica, que mata a otro porque pensó que mató a su hermano, que mata a otro, que retalia. Y al final, el último, que es de Buena Vista, la comunidad donde investigué, Arsenio es muerto en 62. Y la única persona que había hecho todo el proceso de aprendizaje, que era pensado que tal vez podía asumir el papel de cacique Curaca, era Ricardo Yaiguahi, que el papá de él, que también era un gran chamán, fue el único de los hijos que no permitió, y Arsenio también, no permitió ir al internado. Entonces Ricardo, diferente del resto de su generación, hizo toda la formación chamánica. El problema es que Ricardo sufrió de muchos malos viajes y ataques de brujería contra su conocimiento. Entonces, cuando el grupo en 60, yo pienso que era 65, talvez un poco más temprano, reunió en una ceremonia para ver quién iba a asumir este papel tan importante para ellos. El Yahé dio mal visiones por todo el mundo, era so oscuro, no llegaron a conocer los mundos, los dominios no invisibles del universo y salieron todos. Este yo tengo del misionario que estaba con Luciana en esa época, todos salieron así altamente afectados y tristes, porque no había ninguna persona que emergió como asumir lideranza. Para Luciana, todos toman Yahé, las mujeres toman, si no están menstruando, toman un poco aparte en la casa de Yahé, pero todos toman, todos en ese sentido conocen la cosmología chamánica de Luciana. Pero los ceremonias dependen de un líder, una persona que puede guiar las personas para los dominios diferentes al universo, que puede guiar más o menos guiar las personas para el dueño de los animales, para cuestión de caza, para el dueño de los pescados, para cuestión de pescado, de pesquería, para la luna, para el sol, para controlar el tiempo, para tener buenas colectas. Entonces, el chamanismo entre Luciana en esa época no era
dominio só de cura individual de enfermidades, pero era uma atividade que compreendia toda a relação com seu entorno natural e suas práticas de subsistência. Então, os Siona tinham cerimônias regulares, pero eram cerimônias coletivas para razões coletivas de manter o bem-estar da coletividade. E meu trabalho, toda esta descrição que estou fazendo aqui, era baseado em grande parte da coleta de narrativas xamânicas, que os Siona, apesar que não tinham, em 70, quando eu chego, não tinham Siona liderando as atividades do Yahé, ao mesmo tempo, todo o mundo falava de los grandes chamanes e havia muita memória das atividades xamânicas, das batalhas, dos sonhos, dos viagens, que quando tomaram Yahé foram para ver a Casa del Tigre, quando tomaram Yahé foram ver o treino, quando tomaram Yahé foram para o final do mundo. Então, foi através dessas narrativas e uma certa técnica de entrar em diálogo sobre o sentido dessas narrativas que eu consegui recompor pouco o mundo Siona. E conforme com alguns conceitos mais atuais, me gusta muito hoje em dia pensar sobre a cosmopolítica Siona, em que nós podemos pensar em um mundo invisível e um outro mundo visível. E os Sionas são muito claros, este lado e o outro lado. Eles já falam claramente, e hasta tu pode, por acidente, entrar no outro lado quando está na floresta, e é muito perigoso. Pero também pode entrar no outro lado via Yahé, guiado por um xamã, um curaca, ou via seus sonhos. Então, todo o mundo, nesse sentido, tem um pouco acesso a viajar no outro lado. E o curaca era o mediador central. Era no sentido que ele necessitava contactar os seres invisíveis para que ia ser uma boa caça, para ia ser boa pesca, para ia ser uma boa coleta, também para curar. Era outra atividade que isso, mas não era o central de o que ele hizo. Isso é um diagrama mais ou menos do mundo cosmológico de los Siona, que são esses, como chama? Budares, que são, os primeiros são enormes, e depois, quando chegamos a dois últimos níveis do cielo, são Ricardo disse, um é assim e outro é assim. Então, e aí tu tens um rio enorme que passa mirando ao cielo, quando você não pode mirar mais, é onde tem o grande rio del sol que passa todos os dias em seu barco de fogo, sua canoa de fogo, com sua gente, e tem um grande espejo que vai refletir a grandeza da figura do sol. Se esse espejo está nublado, então aqui não há sol. E fazem festa, bebem muito chicha, e esta cai quando llueve. Então, é interessante, tu tens concomitância entre este mundo visível que nós vemos e o que os seres invisíveis estão fazendo em seus domínios, não? Os dois níveis em cima são muito estranhos, porque este nível que nós estamos vivendo é o primeiro cielo. Então, o segundo cielo é onde tem as estrelas, a luna, o sol, as atividades, a casa de los chamanes muertos também, Bain Huyá, Wati. E ele disse
penúltimo, que es menor, hay un árbol con un hombre muy enfermo y muy flaco. Y cuando una de las visiones de un chamán que aprende a curar, porque los chamanes tienen conocimientos diferentes, pero quien aprende a curar, va allá y tiene que devolver a esa persona la salud, curar. Y encima, dicen que esta que es de ese tamaño, son palomas y papeles. Eu penso que, Michael Taussig vai interpretar estes dois níveis, utilizando minha tese como vestígios do impacto de los franciscanos, de los missionários. Pero Deus, de facto, não, nesta época que eu estou, nos anos 70, Deus quase não aparece en las narrativas, en las visiones, en las batallas. No es una figura importante, menos cuando usted pasa de una persona que tiene poder chamánico para una persona que puede liderar los rituales y ahí hace un viaje a la casa de Dios, que está en este segundo cielo, toca a campaña, tu pode imaginar totalmente a missão, o padre, toca a campaña e Deus sale e diz o que está pensando e claro, responde, eu estou só pensando em Deus e aí ele dá bastão e diz para a pessoa, você agora pode guiar seu pueblo, sua gente. Usted puede aconsejar, tú puedes defender. Y los siones dicen, y esa conforme también con mi interpretación de las reconfiguraciones, que los curacas tienen el papel entre los siones que los curas tenían entre los no indígenas. Entonces, para ellos, Dios entregó esta tarefa para os curacas de liderar o grupo. Eu penso, regressando a pensar pouco, xamanismo como diálogo, começa a pensar impacto entre grupo de missionários tratando de dominar, introduzir controle de trabalho, controle de los indígenas e como o próprio papel do chamán começa a assumir certas apropriar, podemos dizer, certos aspectos do papel de la cura, ¿no? Del cura, desculpe. Bueno, además de los narrativas que eu estava gravando, esta memória, ¿no? Também havia muitas expressões artísticas do xamanismo nesse momento. Esses são dibujos que são inspirados por la toma de Yahé. Entonces, cuando usted toma Yahé con o curaca, ele vai indicar a qual domínio que vai ver e todas as pessoas participando tratam de seguir e ver o que ela está vendo. Então, tratam de conhecer as canções de las pessoas allá, tratam de conhecer los dibujos de las personas allá y tratan de conocer el idioma. Claro, esse é um processo como ustedes estão haciendo aqui em pós-graduação. É um processo cumprido, usted nunca para de aprender e, de facto, de hecho, como falei, que pessoas têm diferentes poderes e diferentes conhecimentos. E quando regresa del viaje, entonces tradicionalmente pintaron sus rostros. Entonces Ricardo era el único en la comunidad que estaba pintando su cara, y esos fueron dibujos inspirados por sus tomas de Yahé. Eu hice un registro de todos esses dibujos e perguntei para o Ricardo de quem são esses dibujos. Entonces aqui temos dois casos, que é de la gente de Tigre, Yaibain.
O outro é no Huihabain. Huihabain são alianças que ajudam, que aparecem nas primeiras experiências e ajudam a proteger o jovem que está tomando Yahé. Aqui tem outros exemplos de La Luna e também de La Huacarabain. La Huacarabain são flamengos que vivem na Luna. E são muito bonitos, são gente muito bonitos. Aparecem como pessoas, e esses dibujos dizem que estão em seus rostos, em sua roupa, em suas paredes, em todas partes. Então, a pessoa capta esses dibujos e regressa e pinta em seu rosto. E eu estava com Luciana quando os norte-americanos foram à Luna, na primeira vez. E Luciana eram jovens, bebendo, não? Chicha, rindo para caramba, porque dizem, os norte-americanos dizem que foram para a Luna e só encontraram pedras. Porque a Luna é um domínio muito bonito, não todo el chamán pode chegar allá, mas é lleno de la gente de Flamengo e é muito, muito belo. De los maiores com quem trabalhei disse, eu não cheguei, eu cheguei de lejos, mas não consegui chegar. Entendendo que conhecer este universo xamânico, que está sempre em expansão, não é uma experiência única e não é eu não penso que é necessariamente universo limitado. Eu penso que dependendo do saber da pessoa que ele pode avançar e conhecer muita coisa. Bueno, esses são exemplos de los dibujos hechos em papel de Stanislau em mano de Ricardo, que eu penso que foi o mesmo que hizo para o padre Callela, em parte porque as pessoas disseram para mim, Stanislau, quando estava internado, dibujou dibujou para os curas, então pedi a Stanislau dibujar. Então, eu suponho que foi ele. Eu queria mirar essas, porque eu quero você agora ver. Não, essas são a cerâmica. Esta foi cerâmica feita em 70. Esta é uma olha no Museu Indígena Americano, e tu pode ver essas dos anos 30. Então, os dibujos têm continuidade. Esses um pouco mais, vamos dizer, mais elaborado. Mas são muito parecidos dos dibujos de Stanislau. E aí estou só mostrando isto para tu ver a produção artística xamânica de Luciana hoje em dia. Não há mais quem pode fazer esses dibujos e sua arte, que vendem e usam também, bueno, tienen os chamanes hoje em dia também usam esta como adornos. De hecho, é um resultado de diálogo com rede xamânica mundial, porque esses são, em geral, são dibujos, motivos que encontramos nos Estados Unidos como representação, como performances, vamos dizer, de ser xamã, tanto como aqui em toda a América Latina. Não há muita diferença entre esta e o que eu encontro em Brasil, em que os indígenas brasileiros também com as chaquiras de los caucheiros desenvolveram várias artesanias. Bueno, só para dizer, então, em Buena Vista, o que temos é uma comunidade indígena que é a maior neste momento, é o único que foi reconhecido como resguardo, e estão estabelecendo os indígenas rodeados de colonos. Petróleo já foi descoberto no Putumayo, o caminho de Los Andes hasta Porto Assis já foi completado, e chegou muitos colonos. Então, os siones estavam em fase de integrar nesta economia regional. E não havia um cacique curaca
Não havia rituais de Yahé liderado pelo Sione. Eu não estou dizendo que não participavam em rituais de Yahé, porque outros xamanes de outros grupos chegaram. Tá? E não estavam falando mais o idioma, e os jovens dizendo que nos dá vergonha de falar nosso idioma. Era uma época em que o indígena em Colômbia estava numa situação sem cidadania e sem direitos, não? E os siones estavam muito claros da situação de eles. E falaram várias vezes comigo com a questão de ser enganado quando foram vender seu maíz, o milho em Porto Assis. Então, estava muito claro de quem estavam, pero estavam parecendo visualmente muito mais como os campesinos, os colonos ao redor de eles, para não se distinguir, para não ser enganado quando foram para Porto Assis. Este é Ricardo, o único de los mais, ele e o irmão que estavam todavia na cuspa tradicional e com os adornos não tradicionais. E os outros estavam já metidos em atividades. Esta foto é muito interessante, porque os siones foram campeões de futebol de Putumayo. E aqui tu tens várias pessoas que são todavia vivos, são taitas, ou morreram na violência não, das Forças Armadas da década 90 e início desse século. Também tu pode ver, tem princesas e lá bandeira colombiana. Então, é interessante ver como eles se apresentaram, a performance não, de sua identidade. Aqui, Laureano, o interessante dessa época que não imaginei que meus colegas, Luciana, de minha idade, iam ser as pessoas que revitalizaram o xamanismo entre eles. Então, aqui tem Laureano Piaguari. É uma taita hoje em dia bastante conhecido, é o mais antigo de toda Luciana. Pero eu sei que já participou com indígenas do Vale de Segundo em cerimônias. Eu he visto propagandas no internet sobre Taita Laureano dizendo que tem mais que 100 anos. Não tem tanto, mas está já bastante anciano. Aqui tem Juan Yaiguahi, na juventude, que também é agora Taita bastante importante, que vive em Macoa. Com sua família inicial, o niño aqui foi uma das vítimas das atividades armadas nos anos 90, que foi a razão que Juan e família deslocaram para Macoa. Aqui tem Filinto, que era secretário, e o governador Aurélio, um dos poucos maiores que não lhe gostava tomar Yahé. Era projeto com tratando de argumentar projeto da escola com os funcionários do governo em 71. E aí parte o Piaguari, que supongo que alguns de vocês já têm conhecimento de Pacho. Pacho, nos anos 70, eu nunca imaginei que seria a pessoa responsável para a revitalização do xamanismo siona, porque era homem que bebia muito, recebia os turistas para caçar, passava muito tempo em Porto Assis, diferente dos outros maiores, e não falava muito de seus conhecimentos xamânicos. Aconteceu alguns momentos nos anos 70 que eu no momento não entendi. Hoje em dia eu entendo muito bem de como Luciana, apesar dos anos 70, não queria ser distinguido dos colonos por questões de discriminação. Ao mesmo tempo, tinha uma forte identificação com sua tradição xamânica. E aqui tem o caso de Pacheco, esse jovem que era jovem de colégio nessa época, com sua prima, sua abuela, que era mulher de Arsênio, o último
grande cacique Curaca, e seu tio Estanislao, o artista de los dibujos e hermano de Ricardo. E nesta época, esta foi 72, nenhum jovem ia usar Cusma. Eram duas pessoas que andavam em Cusma, que eram Ricardo e Estanislao. E ele me chamou para tomar uma foto dele em Cusma, com seu tio, com sua abuela e, claro, com a prima que não colocou a roupa tradicional. Em 80 eu regresso a los Ciona. É momento que Pacho está começando a retomar a tomada de Yahé, mas a comunidade não está tomando com ele. E eu vou para a casa de Pacheco, e Pacheco estava nesta época trabalhando com o missionário do Instituto de Linguística del Verano, e o missionário pediu ele fazer uma bandeira que ia representar Luciana. E ele disse para mim, eu pensei, e ao final eu hice uma bandeira sobre nossos chamanes, porque para mim, essas que nos representam, eu não tenho nenhuma ideia como este missionário recebeu uma bandeira, porque estava muito contra os tomas de Yahé, e essa não é, eu perdi a foto que eu tinha da bandeira original, mas como Pacheco é um artista, ele continua fazendo, e tu pode ver aqui o tigre, que é a transformação do chamán, o corona, o bejugo de Yahé, a anaconda, que é outra transformação do chamán, e as hojas do outro planta que eles mesclam com Yahé para fazer, como catalista para fazer o Yahé ativo. Então, é muito interessante. Esses 80. Antes de los cambios na Constituição, antes de las redes globais de neochamanismo, antes que os profissionais em Bogotá queriam tomar Yahé com os taitas das Amazonas. Então, o que estou tratando aqui é falar um pouco sobre uma identidade com sua tradição, que não era só resultado de los interesses comerciais do neochamanismo, nem de las políticas de identidade que estão instauradas com a Constituição, no sentido que, sim, os Ciona sempre identificaram com suas tradições xamânicas. E aqui eu não vou ler, porque meu espanhol é bastante ruim, mas esse é um poema que mostrou para mim, nesta mesma época, que estava fazendo sua bandeira, representando Luciana. Pode passar por o outro? Eu penso muito interessante o que está colocando com a questão indígena aqui. É muito interessante. Ele nunca converteu para evangelismo, não? Ele ajudou o missionário, mas nenhuma decisão desta comunidade pensavam que tinha muita razão de converter. Vou mais rápido, que estou falando demasiado. Pero lo que temos, então, como vocês já, história um pouco mais recente, vocês devem ter mais lembrança que lo que temos é a violência, a guerra de forças armadas, narcotraficantes, paramilitares, militares, e guerrillas em El Putumayo. Cada família entre os Ciona já perdeu pelo menos um membro da família, se não mais. Da Constituição de 1991, em que os Ciona também começam a ser envolvidos na política,
de grupos minoritarios en el país, en la migración de las comunidades sionas, que comienza para áreas urbanas, para Puerto Asís y Macoa, comienza al final de los años 90, por causa de las muertes, por causa de ameaças. Es una comunidad que acaba siendo dividido entre algumas jóvenes que van para juntar con las guerrillas e outras pessoas que não estão a favor das guerrillas. Algumas que se metem também no cultivo do coca e outras não. Então, tem, de facto, de hecho, é uma comunidade que sofre, não? Da violência do novo extrativismo, que é basicamente coca na região. E também, na década de 90, é a emergência forte del chamanismo siona en la red con los profesionales en las ciudades en Colombia. Entonces, hoy en día tenemos, y eso es claro, es resultado de las políticas de identidad y la Constitución de 91, tenemos hoy en día 12 cabildos, desculpe, e 6 resguardos. La propia população de Luciana hoje em dia dizem que são mais que 2.000. Claro que desses 2.000 é um grupo bastante pequeno que são do grupo original que falava Siona. São pessoas que casaram, que juntaram com as comunidades, e politicamente isso é muito bueno, porque a formação da Associação de los Cabildos del Pueblo Siona em 2004, para eles dar uma força política maior para poder contar com este aumento. E também outra questão importante é como as comunidades hoje em dia são muito interétnicas. Vai ver vão ver isso um pouco mais. Aqui eu estou com Pacheco, em Puerto Asís, em 2013, saiu por razões relacionadas com a violência. E entre as pessoas nessa foto também temos Miguel Payoguahi. É uma pessoa de minha idade que, em minha época, não falava Siona. Seu padre foi um grande colaborador comigo, e Miguel não tinha interesse. E Miguel é um dos exemplos interessantes, porque hoje em dia habla Siona. Ele era como os linguistas dizem, bilíngues passivos, resgatou sua língua e é um dos melhores cantores nos rituais de Aje Pacheco. Normalmente é el taitano de los rituales en Nuevo Amanecer, el barrio en Puerto Asís. Asís usa un dibujo de Ricardo como su emblema, não, como su bandera, vamos dizer, essas que hacen. E esses Pacho, como vocês, muitos devem saber, que em 98 foi formado, com o apoio de ONG estrangeiro, uma reunião entre os taitas do Putumayo e o UMIAC, União de Médicos e Arriceiros do Putumayo, foi formado. E Pacho era uma de parte parte do grupo de conselheiros. Vários de meus colegas Siona participavam neste evento, que eu penso que aconteceu numa pedreira. E Pacho também se tornou figura famoso da patrimônia de Colômbia, tanto como patrimônio dos próprios indígenas. Não? Esta fundação de Puerto Asís, então isso deve ser foi uma pintura hecha em el muro de Caja Agrária em Puerto Asís.
E tu pode ver, e claro, quem pintou e quem escreveu este grande trabalho, coisa sobre xamanismo, não é um indígena, mas muito mais a imagem, não? De quem são xamanes, por os não indígenas. Aqui tem folder de propaganda, de turismo para vir ao Putumayo, e tem todas as belezas do Putumayo, e temos também, mais uma vez, foto de Taita Pacho, que já estava nesta época morto. Esses filhinhos, su hijo, todos os hijos de Pacho são taitas hoje em dia. Filhinho todavia vivendo em Buena Vista, mas de muito mal saúde. Aqui é Taita Juan, não sei se vocês recordam as outras fotos que eu mostrei quando essas pessoas foram jovens, mas agora com suas performances xamânicas. Taita Juan e Blanca, que vivem em Mocoa. Taita Juan tinha uma relação com mestiço, um xamã mestiço em Bogotá, que mandava buses e buses de pessoas de Bogotá para Mocoa para participar nos rituais. Era uma aliança que agora não existe, mas essa é a maloca que ele hizo para receber centenas de pessoas. Então, o que estou argumentando, regressando com esta ideia, não, de xamanismo como fenômeno ideológico, o que temos são os taitas se vinculando com as redes indígenas contemporâneas e xamanes não indígenas. E esta, para eles, como individuais, é uma fonte de renda. É importante. Los Siona hoje em dia tem muitas dificuldades de subsistência, porque o resguardo é minado. Então, não podem caçar, não podem pescar. São muito dependentes em projetos do governo que a CIPS hoje em dia está organizando. Os jovens estão se tornando chamanes, frequentemente ou com os próprios Siona, mas também viajando para outros grupos étnicos para aprender práticas de xamanismo. E mais importante que queria enfatizar é o retorno do papel do xamã, não é cacique curaca, mas o papel político do retorno do taita, agora não é mais curaca, do taita em las atividades comunais, não? E o reconhecimento de autoridades tradicionais. Então, e este é coletivo, este não é relacionado com a questão de ganhar dinheiro através de rituais para os não indígenas, mas muito mais atividades coletivas, não? Regressar a assumir este papel. Não é igual do passado, mas baseado no que foi o papel, não? Exemplos, não? Quando fizeram o plano de vida, que estão enfatizando medicina tradicional, língua, controle coletivo, que trata de autoridades tradicionais, nosso pensamento, não? E para pensar de como eles pensam dentro do governo próprio, que é aspecto que os povos indígenas em Colômbia podem formar, e aí são os taitas, não? Os curacas, a gente de tigre, autoridades tradicionais, não? Então, é muito interessante. Eu queria falar um pouco sobre os novos rituais que eu he participado nos últimos 2 anos com eles, porque as decisões que as comunidades tomam, que são relacionadas com questões políticas, envolvem sempre tomas de yahé e conversatórios depois. Esses são o grupo maior parte dos praticantes, falta Pacheco e alguns outros, Laureano.
Então, eu queria encerrar esta discussão com minhas experiências dos últimos anos, tomando Yahé com eles e algumas outras informações. Em mais ou menos eu estou agora os anos são um pouco complicados, mas 2014 e 2015, uma companhia petroleira começa a negociar, buscando consulta prévia para explorar petróleo em Buena Vista e em Peña Blanca, uma dos outros resguardos. É interessante que a CIPS, que é a Associação Pan-Siona, de todos os cabildos, que tem um papel bastante grande negociando projetos com o governo, queria assumir liderança nessas negociações de consulta prévia. E as comunidades não aprovaram. Houve uma toma de Yahé em Buena Vista e os taitas e o governador disseram para a CIPS, o presidente da CIPS, que quem ia fazer as negociações em consulta prévia com esta companhia petroleira era a comunidade, os taitas. Era a mesma coisa em Peña Blanca, outro resguardo, negaram a CIPS a assumir este papel de liderança. Eu penso que a CIPS pensa, eu não sei, eu não estava presente o suficiente de dizer que foram os motivos, mas o interessante é que a comunidade de Buena Vista negou a solicitação de extrair petróleo do resguardo de Buena Vista e negaram em nome do ambiente e da preservação, não, de seu território. Havia bastante pressão por parte do governo para eles remitir essa decisão e aí entrou o ONG para apoiar o Sion em sua defesa contra essas companhias petroleiras. E foi através desta ONG que eu hice meu último, já hice dois tomas em Buena Vista nos últimos 2 anos. Uma era para a inauguração da Maloca interétnica, e aqui tem foto, com pátio no meio. Inauguração da Maloca interétnica, que foi financiada por esta ONG, e tinha 200 pessoas tomando Yahé, que era toda a comunidade de Luciana, pessoas também de Siona que viviam em Porto Assis e em outros lugares também participavam, e muitas pessoas que também tomam Yahé, não indígenas, que tomam Yahé com Taito Humberto, que foi a liderança deste ritual. Foram muito bonitos estes rituais e muito mais no estilo viejo que eu já conheci. E este ano, há algumas poucas semanas, eu regresso a Luciana com o assunto para a comunidade decidir o que fazer com o material etnográfico que consiste de gravações dessas narrativas xamânicas que falei e das reproduções da arte. Então, era muito interessante. Aí eu visitei todos os taitas com o governador, discutindo, mostrando o tipo de material que eu tinha. E, uma noite, tomaram Yahé, um grupo de taitas. Algumas pessoas, chegou um taita cofã, e hizo curações, mas ele foi um grupo bastante pequeno e solo indígenas, tomando Yahé nessa cerimônia, e depois um conversatório com os taitas e o governador sobre o que eles queriam fazer com o material. E foi muito interessante, porque entre as narrativas que querem regressar e mostrar mais e não sei o quê, mas também a arte, os dibujos que eu mostrei para eles dizem, não, essa é só para os taitas, essa nós vamos administrar em La Maloca. Né? Eu penso como final, não, é interessante, porque para mim eu quedei convencido que esta
retorno para pensar en el chamán como autoridad tradicional, la intuición es altamente auténtico, verdadero. Es diferente porque el gobernador es separado. El gobernador es un taita, pero no es uno de los más respetados. Entonces yo quería pensar un poco entonces que no es una pregunta que debemos hacer si el chamanismo es auténtico o si hay una pérdida de cultura, mas mucho más de pensar de cómo los propios indígenas usan su agencia de sobrevivir en contextos violentos y dominación. Yo pienso que el chamanismo Sion es un ejemplo muy importante, ¿no? Para demostrar claramente de cómo los indígenas son actores y protagonistas en su propia historia. Yo voy a parar. Bueno, muchas gracias, profesora Jim, por esta excelente presentación que sin duda alguna refleja la de una antropóloga que ha estado en campo, ¿no? Y que por otro lado lleva un trabajo, lo cual hemos insistido en tus presentaciones, de campo y un proyecto de larga duración, ¿no? Que creo que es algo bien interesante porque eso te permite, como nos has mostrado, incluso retrospectivamente entender más finamente tu estado de campo y tus interpretaciones y las situaciones de los actores que entonces conociste. Entonces vamos a dar la palabra a los presentes, ¿no? De manera tal que si tienen preguntas, si tienen observaciones, si tienen comentarios. A veces, con frecuencia, nosotros tenemos personas que también han estado en la región, entonces, pues, les cedo la palabra al público. Después yo tendré unas 2 o 3 preguntas en áreas también de generar, pues, el intercambio contigo. Creo que también es muy interesante esta perspectiva que nos ha mostrado la profesora Lin, de pensar el chamanismo no únicamente en el marco de tradición, sino de diálogo intercultural, ¿no? Esto creo que es algo bien interesante que al firmar al principio, y por otro lado que nos has resaltado con estas redes, ¿no? Que incluso ya son americanas, por decirlo así, e incluso hasta cierto punto interesante. Y esto también nos plantea unos problemas de antropología interesantes, de comprensión de cómo es la dinámica de las culturas, ¿no? Y de la sociedad. Pero entonces dejaré para el final algunos de mis comentarios para que ustedes, si tienen algún comentario o pregunta, pues lo expresen. Gracias. Bueno, yo pues no conocía tan en profundidad todo el problema del chamanismo Siona, y pues realmente se abre toda una posibilidad de entender como se dice acá, como una forma adaptativa para lograr sobrevivir a distintas situaciones históricas, y creo que pues es una interpretación muy interesante para pensar también otras realidades o otros aspectos de las sociedades amazónicas que se han enfrentado a estas problemáticas de violencia y de extractivismo. Yo quisiera preguntarle, profesora, sobre la cosmopolítica Siona. Esa propuesta que usted hace de a través del Yagé, se entiende entre los Siona un mundo visible y un mundo no visible. A mí me interesa mucho esto porque a veces se refleja en la lengua también esa característica de lo que se puede observar o comprobar y lo que no se puede, que son unos mundos concomitantes. Digamos que esto se presenta tanto en el chamanismo que usted observó en los años 70, pero además también en el chamanismo actual, donde los mediadores o estos chamanes son
más agentes políticos que buscan también resolver ciertos problemas y no tanto, no sé si yo entendí mal, curar. Esa sería una pregunta. La segunda pregunta es muy específica y es sobre la bandera que ellos dibujaron para el ILB. En esa bandera se observa una guacamaya. Entonces, no sé si hay alguna interpretación específica sobre esa guacamaya que pudiéramos conocer. Gracias. Hoy en día, de facto, estão pensando mais de papel de cura. Não tomam mais para caçaria, não tomam mais para pesca. Eu vi grande problema, ou pergunta, curiosidade que eu tinha, é até que ponto essas taitas atuais que não fizeram aprendizagem ortodoxo, se chama, fizeram. Juan trabalhou um pouco com os Shuar, eu sei que fizeram aprendizagens, mas não fizeram aquela aprendizagem que Ricardo contava de suas viagens, de como conhecia as coisas. Eu tinha muito interesse em saber até que ponto eles todavia têm na memória esta cosmologia tão complexa que é melhor entendido se tu hablas o idioma. E foi interessante, porque quando regressei e esta última viagem toquei as narrativas, as gravações em Bangkok. O primeiro era um homem agora que tem 60 anos, que eu nunca sabia que falava o idioma, que escutava e começou a contar outras versões. Ele não hizo tradição, mas contar outras versões dos gallinaços, que eles tinham várias versões, que meu próprio compadre tinha contado para ele quando ele estava trabalhando na coca com ele. E com outro, o Pablo, outro colega um pouco mais velho que este primeiro, quando tocamos com ele, começou a falar muito deste mundo cosmológico. E o que aprendi também é que este chamán Cofán está domesticando a floresta de um território que ilusiona agora com esta ONG estão querendo conseguir para ampliar o resguardo. Então, para mim, a memória todavia está bastante viva. Sobre o guacamayo, sim, o guacamayo é a representação do coração do chamán. Todas nossas almas são pájaros. E o pollito, de los niños. E o guacamayo é a alma del chamán, o vermelho, não? E esta história narrativa que contei sobre os chamanes matando os espanhóis, no tempo, seus corações saíram como guacamayos colorados. Mi pregunta más hacia cómo se sitúan estos debates, ¿sí? Tu posición cuando dices lo cosmopolítico, con los nuevos debates sobre la ontología política y lo ontológico, porque siempre está como en ese campo entre la epistemología, sus nuevos conocimientos y el conocimiento del chamán, pero claramente pues a lo largo de tu charla también se debe dar como ese ser, ¿sí? Se deja cuando digamos se dice el seguir siendo, ¿sí? Esa constante reconfiguración pues también tiene que ver con la pregunta ontológica. ¿Cómo, digamos, entra esos debates contemporáneos de lo ontológico y lo ontológico relacionado con lo político? O sea, ¿cómo lo leerías tú en...? Bueno, eu tenho a discussão ontológica tem origens em Brasil e Viveres de Castro e vários antropólogos, que eu penso é uma discussão bastante importante, interessante, pero se tende hoje em dia a ser uma discussão bastante filosófica, ideológico, e não é praxis.
Y lo que yo estoy tratando de trabajar es un poco praxis chamánica, que será, ¿qué es la religión? Yo entiendo muy bien, y siempre entendí que los siones tienen una epistemología muy diferente. Pero hay una relación, ¿no?, entre esta epistemología y la práctica, lo que pasa. Las personas no son cerebrales, pero también son actuantes en sus mundos. Entonces, en ese sentido, es una diferencia de mirada. Yo no estoy buscando entender la filosofía indígena. Yo ni pienso necesariamente que voy a llegar a entender. No voy a conseguir, yo pienso, de mirar el mundo como ellos miran. Y às vezes un problema con esas discusiones en Brasil de ontología, perspectivismo, es que las personas piensan que es una realidad concreta y cuando hacen sus investigaciones está direccionando todas sus conclusiones y observaciones, y es un poco problemático. Entonces, no sé si eso responde su pergunta, mas é mais ou menos isso. Eu estou fazendo outras perguntas porque eu me gusta muito mais a ideia de praxis. Qual é a relação entre a maneira que concebe e percebe o mundo e a prática? Porque eu estou tratando de argumentar quando penso em diálogo que há uma relação. Buenos días, muchísimas gracias por la conferencia y tengo la duda acerca de cómo la epistemología se ha transformado en esta comunidad, y eso es lo que no logro dimensionar exactamente, cómo esas prácticas epistemológicas han cambiado durante lo largo del proceso que han atravesado de la violencia. Eu não tenho capacidade de falar como as práticas epistemológicas mudaram. Eu estou falando como a questão de manifestações de epistemologias, vamos dizer, que são manifestações performativas. A pessoa mostra para o outro o que quer dizer, e isto vai depender em contextos. Então, é muito mais meu interesse em como as pessoas mostram para os outros o que pensam que estão fazendo, e isso é muito relacionado ao contexto, que é um dos problemas com a discussão de ontologias. Não tem contextos, e os indígenas vivem em vários contextos diferentes. Então, nesta tratando um pouco mostrar contextos diferentes. Yo te tenía dos preguntas y tu intervención me da, y si es adecuada, me respondes, si no. Tú decías que tú participaste en las sesiones de Yagé, ¿no? Y tomaste Yagé, entonces, por eso digo que pronto es una pregunta un poco atrevida. ¿Cuál fue tu experiencia como tomadora de Yagé? Y te lo hago porque nosotros tenemos aquí hemos tenido varias tesis muy interesantes sobre tomas de Yagé en Bogotá, ¿no? Y particularmente una que fue bastante dramática en el departamento de antropología, en el cual el director de esa tesis no podía renunció inicialmente. En segundo lugar, el otro director, que era el indicado, pues no podía porque no era profesor de la nación, y cayó en mí, que no era el experto en el tema. Bueno, vino la sustentación de la tesis, etcétera, etcétera, y varios jurados, un jurado en particular, empezó a criticar muy fuertemente la tesis, ¿no? Entonces, claro, había una gran cantidad de público, taitas, tomadores de Yagé, y cuando empezaron las críticas, pues todo el mundo se enfrió. Y en un momento determinado, la tesista, que comprendió por dónde iba cogiendo el rumbo, se paró un poco inesperadamente e increpó, en palabra en castellano, increpó quiere decir, ¿tú comprendes qué es increpó en castellano? Yes. Marina, ¿por qué no decir qué es increpó? Es como confrontó, confrontó un poco al jurado y le dijo a uno de los jurados, de una manera correcta: profesor,
usted ha tomado yagé. Entonces el profesor crítico, ¿no? Más crítico. El otro era Carlos Uribe, que es una persona más condescendiente. Entonces él le dijo, no, francamente no. Entonces ella le respondió, entonces no sabe de lo que estoy hablando. ¿Sí? Bueno, el jurado, el público aplaudió y la tesis se aprobó y creo que hasta salió meritoria. Pero entonces la pregunta es tú, porque claro, hay una inconmensuralidad, ¿no? Entonces, pues, para volver a la pregunta, ¿tú cómo podrías describir un poco así fenomenológicamente, aquí como tenemos a nuestro compañero, ¿eh? O cómo nos podrías describir la toma? Además que me parece muy interesante que tú has enfatizado eso, que pensábamos que las tomas de yagé eran masculinas y que las mujeres también participan en las tomas de yagé a partir de tu trabajo y de una visión ya no androcéntrica únicamente de las prácticas del chamanismo, pero en segundo lugar a mí muy interesante porque no eres una mujer no indígena, claro, que te han dado abierto y que en cierta forma pues perteneces en alguna medida a este mundo y de alguna forma, porque por eso te han contado, pero bueno, esa sería la pregunta si no es atrevida. Bueno, eu não sei exatamente como explicar. Quando eu estava trabalhando com Luciana nos anos 70, eu queria fazer a aprendizagem. Eu queria fazer a dieta, eu queria fazer tudo o que era necessário, porque o que queria experienciar era o que eu acompanhava o xamã, o que ele estava mostrando. E não conseguia ser, não era possível. Na época, em parte porque não havia unção e o homem mais acessível, Salvador, era inimigo, acusado de bruxaria de meus colegas, então eu não podia. Eu já havia tomado cogumelos, eu tomei várias substâncias em minha vida, então experiências fortes eu tenho com essas substâncias, mas não experienciei a experiência Siona como eles descrevem. E hoje em dia, eu não sei, porque experiências místicas eu tenho tomando substâncias e não tomando substâncias. E há muitos anos eu estou em outro tipo de trabalho, que é meditação. Então, hoje em dia, tomando yagé, normalmente me dá uma diarreia horrível. E algumas fosfenos bonitos, pero mais de curiosidade, não encontro Deus. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, algún comentario? Así que yo haría el último comentario pregunta más bien. Si tú nos has mostrado que el viaje es una red intercultural, ¿eh? Entonces creo que algo que es bien interesante es efectivamente que esa dimensión, no voy a entrar en el perspectivismo porque comparto plenamente las apreciaciones de la profesora Jean, ¿no? Pero ¿cuáles crees que serían un poco como algunas de las tareas de investigación para nosotros hacer avanzar esta perspectiva, es decir, que podamos hacerla los estudiantes o los futuros antropólogos o los futuros psicólogos, en fin, porque ya, o de otras profesiones, porque obviamente ya no es una cosa de los antropólogos únicamente. ¿Tú crees cómo serían nuestras perspectivas? Ya nos has dicho una, no es únicamente describir representaciones, ¿no? Sino mirar la relación entre representaciones y acción, que siempre has enfatizado, y esto creo que es muy importante. Entonces, ¿cuáles querías tú que así? Es una pregunta un poco lanzada, pues un poco aquí decimos al sopetón, ¿no? Es decir, que podríamos seguir, porque lo que veo es que aquí hay todo un gran proyecto, ¿no? En el sentido académico y práctico, ¿no? De comprensión y de acompañamiento. Entonces, ¿cuáles podrían ser algunas de las actividades que podríamos hacer nosotros aquí en Colombia, ¿no? O que están haciendo en Brasil, ¿no?
Bueno, una cosa que olvidé de hablar fue cómo los Sion están utilizando los rituales de Yahé para incorporar miembros de la comunidad que tenían participado con las Fuerzas Armadas en la región y que usted tiene una comunidad dividida, ¿no? Pensando que primos que mataron primos. Y yo pienso que es muy interesante este papel, porque yo regreso a pensar un poco que nos tenemos que pensar si hay valor de antropología, y ustedes tienen que saber, yo jubilé, entonces para mí no, yo no soy más antropóloga. Hay un valor de antropología, yo pienso en Colombia con esta tentativa de regresar a la paz. Es interesante tal vez una mirada de los indígenas como los protagonistas y no como las víctimas. No sé, yo pienso que si la antropología tiene cosas para hacer, tal vez envolve un poco de esta mirada, de ver cómo ellos están liderando con las situaciones tan complicadas que el país enfrenta. ¿Hay algún otro comentario? Si no, pues vamos a agradecerle nuevamente a la profesora en su participación. Ha sido casi 2 semanas intensas con la profesora Lin, que en diferentes espacios nos ha compartido su experiencia. Creo que nuestra directora de pronto le va a dar la palabra para agradecer a la profesora Lin, pero como también anfitrión un poco de aquí, creo que hemos aprendido muchísimo, ¿no? Y de manera tal que esperamos que regreses, ¿no? Y que pues de momento pronto y también para conversar sobre estos y otros temas. Entonces yo quisiera darle la palabra a Bueno, cerramos, muchas gracias, profesora. Creo que pues, nos abres sobre todo lo que dices al final, creo que es muy clave, pues sea, digamos, en esta región en específico, pero en general como dejar de ver a los indígenas solo como víctimas, y creo que ahí cambiarían muchas pues, preguntas de investigación, si están en ellos, qué es lo que tú has demostrado, que digamos a nivel legal, hoy en día son ellos víctimas y el reclamo, pero pues en el hacer de cada día pues muestran que han cogido pues otros caminos y se han reconfigurado, entonces pues creo que ahí hay mucho trabajo por hacer. Pues gracias a todos, hay un refrigerio afuera pues si quieren para seguir conversando informalmente con la profesora, entonces muchas gracias.